Vasco, interessantíssimo, acho importante para essa volta do Coutinho. Lógico que o flamenguista é triste, mas para o Vasco que não teve, lógico que teve dificuldade para jogar contra um Flamengo, mas teve a valentia de sempre. E essa, acho que daqui para o final do campeonato tem muita coisa interessante para acontecer, seja numa parte de cima da tabela ou na parte de baixo. Tem coisas aí que... Tem novidades de jovens aí do São Paulo vindo, que fez um grande jogo também, essa bela vitória. Enfim, cara, vamos discutir o que foi essa rodada de hoje. Vitória parecia na mão do Flamengo, que agora fica a 8 pontos do líder Botafogo. Mansur, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Rezec, boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. O curioso é que o Flamengo faz praticamente 90 minutos de enorme controle, de organização, inclusive, para roubar rapidamente a bola, muito preocupado com o momento da perda da bola, de continuar gerando volume, e é quando controla mal, nos últimos momentos do jogo, uma bola parada ofensiva, o Léo Pereira, na volta dessa jogada, tenta fazer uma jogada pela lateral do campo, é desarmado, o Flamengo se pega, é desestruturado como nunca esteve no jogo inteiro, e acaba sofrendo o gol num jogo que dominou inteiramente quase todo o tempo. É o resultado que torna tentador, com todo respeito, aos 49 pontos do Fortaleza, aos possíveis hipotéticos 48 pontos do Flamengo, ou mesmo a ótima vitória do São Paulo com reservas em Belo Horizonte. Né? Isso. O Flamengo tem 45, tem um jogo a menos. Com tudo isso, torna muito tentador enxergar esse campeonato como uma briga de dois times, né? De Botafogo e Palmeiras. Olha, que vão se enfrentar na 36ª rodada. Porque se você olha o Fortaleza, na minha modéstia... Fica uma lição, né, no jogo de hoje. Você não pode achar que já terminou uma partida contra um gigante, o seu maior rival, né? O Vasco não só empatou o jogo, tendo sido dominado a maior parte do tempo, como quase virou, Alex. Quase virou. Quase virou, teve chance para virar o jogo. E essa virada, é importante você falar, de um lado, infelizmente caiu no pé do Verratti, que não é de força, de velocidade, até força de repente tem, e do drible, né, que ele tinha, de repente o David passando pro lado de lá, ele até olhou, ele enxergou, só que ele não conseguiu dar sequência. Mas isso é o futebol. A valentia, às vezes, ela é de quem está atrás também do placar. Você sempre tira uma energia a mais. Isso aí é um negócio muito louco na cabeça de um atleta e do ser humano. Não é que ele queira. Pareceu já no final o Flamengo já cansado, né? Um pouco mais assim. Mas você está vencendo. Então, num erro onde um contra-ataque que sai lá de trás e depois essa outra possibilidade de contra-ataque também desarrumado, teve a sorte e a felicidade de cair no pé do Verratti, que não é veloz. Mas ele deveria ter ido em cima, naturalmente, do David, que teve essa chance. Só que o Flamengo ele teve chances também de fazer gol. Guardadas todas antes. A gente vai ouvir o Coutinho, mas antes quero dar uma informação, não é minha, né? Estava acompanhando a transmissão do Premier e a nossa reportagem informa. Logo depois de um erro de passe do Payet, aos 24 do segundo tempo, o Paiva chamou o Coutinho e falou, em 10 minutos você vai entrar em campo. E não durou 2 minutos, ele entrou em campo. Exatamente. Entrou antes dos 10 minutos, fez o gol do empate, se emocionou e a gente ouve agora os nomes do jogo. O Gerson, para mim, o melhor em campo, autor do gol do Flamengo. Jogando muito. E o autor do gol, o salvador do Vasco. Vamos ouvir Gerson e Felipe Coutinho depois de 1-1 no Maracanã. Fizemos uma excelente partida, dominamos o jogo praticamente todo. Infelizmente ali no final, numa bola ali que no meu modo de ver foi falta, mas o juiz não deu, acabamos tomando um gol. O Vasco teve só essa chance, fez o gol, dominamos o jogo todo, fizemos um grande jogo. A gente fica triste por ter feito uma grande partida e ter tomado o gol no final. Olha, eu estava bastante ansioso, né? Eu acabei machucando. E o pessoal aí do Vasco todo sabe o quanto eu queria voltar antes. Tentei voltar antes para o jogo do Atlético, não consegui. Fiz de tudo, trabalhei pra caramba. E hoje, graças a Deus, fui coroado com um gol. Então, só agradecimento a toda a minha família, ao pessoal do departamento médico que me aguentou aí esse tempo. E é isso, seguir forte. Foi um empate importante hoje pra gente seguir rumo aos clubes lá em cima lá que estão brigando lá. Por volta dos 20, 25 minutos que o Paiva sinalizou para você que em 10 ia te colocar no campo. Acabou sendo antes, até que saiu o gol do Flamengo. E como é que foi aquela sensação? O que passou na cabeça? Sensação ruim, a gente vinha defendendo, fazendo um bom jogo. E aí acabamos tomando um gol na hora que eu ia entrar ali. Mas, enfim, conseguimos o empate, estou muito feliz e vamos embora. Vamos seguir que final de semana que vem tem um jogo super importante e a gente tem que continuar brigando para manter essa sequência positiva.
A gente tinha visto que você queria muito estar de volta. Como é que foi esse último mês para você, com a tua lesão, com a Covid, que te atrapalhou um pouquinho nesse retorno? Foi complicado. Eu ouvi bastante besteira aí sobre mim, mas tudo bem. Eu sei o quanto eu luto ali dentro, o quanto eu lutei para voltar antes, né? O pessoal do departamento médico já estava de cabeça cheia ali, porque eu toda hora pedia para voltar e infelizmente não dava. Tive o Covid ainda, foi um mês complicado, mas já passou, agora é só pensamento positivo. A gente vai agora ao Maracanã, ao vivo, com a nossa equipe de transmissão, Paulo Andrade, Eric Faria e Grafite. Fala, Paulo, bem-vindo ao Troca. Obrigado, Rizek. Quem tá ligado no Troca, pois é, falamos aqui do Maracanã, já às escuras, os torcedores deixando o Maracanã. 63 mil espectadores estiveram aqui, um grande espetáculo nas arquibancadas também, e um clássico que teve vários ingredientes de um grande clássico, inclusive, né, dizem que clássico não se joga, se ganha. O Vasco não ganhou, mas deixou o campo com o sabor da vitória, e o Flamengo, que ganhava até o final, até os momentos finais, com o empate, mas deixa o jogo com sabor de derrota. Acompanharam a partida comigo, o Eric Faria e o Grafite. Fala, Paulo, Grafa de novo. Rizek, um abraço para você, Mansu, Alex, para todo mundo que está acompanhando o Troca. Cara, se a gente pudesse resumir numa fotografia esse clássico de hoje, é bem o que estão fazendo nesse momento no Campeonato Brasileiro, Vasco e Flamengo. O Vasco muito resiliente, muito lutador, superando as suas dificuldades que são claras, a limitação do elenco. O time não é um time bom, não é um bom time, mas que com o Rafael entendeu o que tem que fazer para se manter vivo no campeonato. E vem numa boa sequência de resultados. Hoje ele foi amplamente dominado pelo Flamengo. O Flamengo chutou 2 bolas na trave. O Flamengo foi um time melhor em campo, criou para ganhar o jogo. Só que o Flamengo no Campeonato Brasileiro, e aí é a outra metade dessa fotografia, sofre com alguma coisa de concentração, parece que não consegue competir até o fim dos 90 minutos ou dos 100 minutos, como tem feito nas competições de mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil. E o gol do Vasco é muito reflexo disso. O time do Flamengo estava todo inteiro no campo de ataque, com o Léo Pereira tentando fazer uma jogada pelo lado esquerdo, super desprotegido atrás. O Alexandre correndo pelo meio, era ele que estava dentro do Campeonato Brasileiro. Olha aí, ó, os melhores momentos do jogo. O Flamengo dominante na primeira etapa, finalizou 9 vezes contra 3 finalizações do Vasco. Tentou bem mais, né, Grafa? Foi verdade. Boa noite, Paulo, Eric, amigos do Troca aí, Rizek, Mansur, Alex. Realmente o Flamengo fez um bom jogo, né? Não faltou o que o Eric falou, né? Essa concentração na reta final do jogo, mas o Flamengo fez um bom jogo, dominou as ações, conseguiu dominar o Vasco. O Vasco não conseguiu jogar, o Verratti apareceu muito pouco no jogo, o próprio Payet também, que foi no primeiro tempo, não conseguiu jogar. E na sequência, as substituições no Vasco surtiram efeito. Mas o Flamengo teve essa falta de concentração, teve no Gerson, no Léo Ortiz. O Plata fez uma grande estreia, jogou bem, um jogador muito dinâmico, de muito volume de jogo ofensivo. Mas é aquele negócio, o clássico, né? Clássico, por mais que a diferença dos times dentro de campo, a vantagem que o Flamengo tinha no placar e o volume de jogo, você não pode vacilar, né? E o Coutinho entrou, né? Teve estrela, apareceu dentro da área ali no lance do Puma Rodrigo. Jogadores do Vasco que entraram durante o jogo, mudaram, conseguiram ajudar o Vasco a conseguir esse resultado, mas fica um empate aí com sabor de derrota para o Flamengo e com sabor de vitória para o Vasco. No lance do gol, a gente vai ver ainda os gols, né? Mas no lance do gol do Vasco, só para ilustrar o que o Grafite falou, os 4 jogadores que vieram do banco participaram do gol, né? O Ryan, o Emerson Rodrigues, o Puma e o Coutinho. Verdade. É isso que o Grafite está falando. A gente está vendo uma chance do Bruno Henrique no segundo tempo, logo depois ele foi substituído pelo Carlinhos. A primeira de 2 bolas na trave. A próxima é do Léo Ortiz, né? O Carlinhos não entrou bem no jogo. Não conseguiu fazer, eu imagino que o Tite pediu, finalizar a presença de área. Gabriel também entrou no lugar do Arrascaeta, que já havia entrado no lugar do Luiz Araújo no primeiro tempo. A gente tem que aguardar, o Luiz Araújo saiu reclamando de muitas dores no joelho. O Arrascaeta talvez nem precisasse, ou nos planos da comissão técnica, entrar ainda no primeiro tempo, mas precisou e foi decisivo, como a gente está vendo agora, no passe para o Gerson. Foi um gol muito bonito do Flamengo, que veio sendo construído lá de trás, com o Léo Ortiz, para o Wesley, para o Arrascaeta e para o Gerson. Até aí o Flamengo dominava o jogo e continuou dominando o jogo. Só que, como o Vasco precisou se abrir para tentar um empate,
surgiram vários bons espaços para o Flamengo e o Flamengo desconcentrou. O jogo ficou, entre aspas, muito tranquilo para o Flamengo para levar até o fim da partida. Essa é a jogada, olha só. O zagueiro está lá na ponta esquerda. O Wesley está de lateral direito aqui pelo lado esquerdo. Olha lá. O time está bagunçado. Todo bagunçado. Aí o Vasco recupera e se arma. E aí o Ryan puxou o contra-ataque, o menino Ryan. Talvez o Everton fizesse a falta aí, evitando o contra-ataque. Deu para o Emerson Rodrigues. Olha lá, o Gerson fazendo a cobertura como se fosse um zagueiro. E olha quem está marcando o Coutinho dentro da área, é o Alexandre, ó. Olha lá. Tem a imagem do replay, vai ver que o Alexandre é o homem mais perto do Coutinho. Ali provavelmente estaria o Fabrício ou o Léo Pereira. Então o time deu uma desorganizada, muito por isso, porque o Flamengo no Campeonato Brasileiro parece que em algum momento desconcentra em relação aos jogos da Copa. Não foi só nesse jogo, em outros jogos também aconteceu isso. Que hora para o Coutinho voltar a marcar depois de 14 anos retornando ao Vasco, hein, Grafa? Imagina para ele... Nós já vimos e ouvimos, inclusive agora na entrevista concedida logo depois ao André Pessoa, mas com toda certeza é um momento que vai guardar na memória, no coração por muitos e muitos anos. É verdade, 14 anos depois, né, você volta ao seu clube de coração, o clube onde você iniciou a carreira. E ele estreou, não conseguiu ter uma sequência de jogos, aí veio a lesão, depois teve a Covid, aquele negócio, ele é um cara muito ansioso, que quer estar em campo. Eu sou prova disso, que nós somos vizinhos no condomínio lá e eu vi ele várias vezes na academia com o professor lá, fazendo trabalho de recuperação, com o preparador físico, com o fisioterapeuta. E hoje ele entrar, marcar o gol do empate, que recoloca o Vasco no jogo, né, que... não quebra uma sequência positiva que o Vasco vem tendo. É muito importante para ele readquirir a confiança, readquirir a condição física, porque ele bem fisicamente, tecnicamente, é um reforço super importante para o Vasco. E essa desconcentração do Flamengo no campeonato citada pelo Eric, a gente pode notar nas rodadas recentes, né? O Flamengo venceu dos últimos 6 jogos no Campeonato Brasileiro. É que tem as Copas e tal, vai avançando, se classificando.